Você já se perguntou sobre a razão por trás da criação da CAL, Certidão de Acervo Técnico de Empresa pelo CONFEA? E além disso, sabia que essa certidão emitida pelo CREA pode ser utilizada em processos de licitação? Antes de mergulharmos no tema das licitações, é importante entendermos o que significa esse termo, acervo técnico. Fique conosco até o final deste vídeo e vamos esclarecer como o acervo técnico pode te ajudar a vencer uma licitação. Eu sou Geraldo Mário e você está no Crachá Profissional. Quando falamos de acervo técnico no CREA, estamos nos referindo ao conjunto de atividades realizadas ao longo da carreira de um profissional, alinhadas com suas competências e registradas em ARTs, anotações de responsabilidade técnica. Até então, o acervo técnico adquirido pertencia ao profissional. Isso significa que a empresa investia no desenvolvimento do profissional, proporcionando oportunidades de trabalho e experiência. Mas, ao deixar o quadro técnico da empresa, esta não tinha mais direito sobre o acervo técnico deste profissional. Enquanto o profissional estivesse no quadro técnico da empresa, este poderia usufruir de todo o seu acervo técnico, independentemente de tê-lo adquirido durante sua experiência naquela empresa ou através de experiências profissionais anteriores. Mas em 2023, o CONFEA emitiu a Resolução 1137 de 2023, alterando essa dinâmica em favor das empresas, permitindo que estas também obtivessem junto ao CREA a sua própria certidão de acervo. Isto denominada CAL, Certidão de Acervo Técnico Operacional. O artigo 53 da resolução mencionada define a CAL como o instrumento que certifica para fins legais o registro da anotação de responsabilidade técnica ART ou das anotações de responsabilidades técnicas ARTs, presente nos arquivos do CREA. É comum nos depararmos frequentemente com situações em que empresas necessitam comprovar sua experiência em um mercado cada vez mais competitivo. Em alguns casos, para fim de cadastro, é preciso apresentar uma certidão detalhada de informações. Nesse contexto, a certidão de acervo técnico operacional se destaca como uma excelente opção a ser considerada. Vale ressaltar que esta certidão, agora emitida pelo CREA mediante solicitação da empresa, não requer análise de atestado de capacidade técnica, ou seja, a CAL é uma certidão de ARTs previamente selecionadas pelo solicitante. Então, quais informações esta certidão fornecida pelo CREA a empresa traz consigo? Primeiro, identificação da pessoa jurídica, no caso da empresa solicitante. 2. Identificação dos responsáveis ou do responsável técnico da pessoa jurídica. 3. Relação das ARTs, incluindo para cada uma delas identificação dos responsáveis técnicos, dados das atividades técnicas realizadas, observações ou ressalvas, quando aplicável. 4. Local e data de expedição. E 5º, autenticação digital. Uma característica interessante é que essa certidão de acervo operacional pode ser emitida eletronicamente,
sendo válida em todo o território nacional. Além disso, a autenticidade da CAL pode ser verificada nos sites do CREA e também do CONFEA, uma vez que possui um número de controle para validação. Ficou interessado na novidade? Então, se sua empresa está registrada no CREA, já é possível solicitar sua certidão de acervo operacional. Agora, vamos explorar a importância desta certidão para participação em licitações. De acordo com a nova Lei de Licitações e Contratos Administrativos, a Lei 14.133, de 1º de abril de 2021, os participantes de processos licitatórios estão cientes de que, após a fase de julgamento, em algum momento do processo, ou seja, aquela que apresentou a melhor proposta, assim que habilitada, a empresa vencedora tem um prazo para apresentar os documentos necessários para confirmar sua habilitação como vencedora da proposta. Essa fase de apresentação de documentos, que ocorre após a habilitação da empresa vencedora, é uma das etapas mais importantes do processo licitatório. É durante a fase de habilitação, quando é obrigatória a apresentação de documentos pela empresa vencedora da proposta, que muitas empresas acabam sendo desclassificadas, ficando pelo caminho no processo licitatório. Mas por que isso acontece? Primeiro, devido à falta de apresentação de documentos. A apresentação de documentos incompleta que deveriam ter sido preparadas antecipadamente. E segundo, devido ao desconhecimento das regras de licitação e de contratos. É crucial entender as regras estabelecidas pela banca de licitação, as quais muitas vezes podem ser questionadas. Essas situações podem levar uma empresa previamente habilitada em um processo licitatório a ser desclassificada, mesmo que tenha sido vencedora na fase de propostas do processo. Vê se sua participação chegar ao fim de forma melancólica. A base legal referente a processos licitatórios, isto que envolvem atestados de capacidade técnica, está na Lei 14.133, de 1º de abril de 2021. E aqui vamos nos ater especificamente no artigo que trata de atestados de capacidade técnica para fins de licitação. O artigo 67 da nova Lei de Licitações aborda as distinções entre atestado de capacidade profissional e o atestado de capacidade técnica operacional. Quando o artigo 67 menciona o atestado de capacidade técnica profissional, está se referindo a um documento que pertence a um profissional, ou seja, a uma pessoa física registrada no CREA. Por outro lado, quando cita o atestado de capacidade técnica operacional, refere-se a um documento que pertence a uma pessoa jurídica, também registrada no CREA. É crucial fazer essa distinção para uma compreensão mais clara do assunto. Vamos examinar o artigo 67 da Lei de Licitações mencionada anteriormente, especificamente nos incisos 1º e 2º, para uma análise mais detalhada. O artigo 67 afirma: a documentação relativa à qualificação técnico-profissional e técnico-operacional será restrita a... No primeiro inciso, lemos a apresentação de profissional devidamente registrado no Conselho Profissional competente. Quando for o caso, detentor
de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra ou serviço de características semelhantes para fins de contratação. Neste primeiro inciso, notamos que se trata do atestado de capacidade profissional, ou seja, o atestado de capacidade técnica que pertence a uma pessoa física registrada no CREA. É importante observar que nesse primeiro inciso há uma ênfase nos tipos de atividades, mencionando obras e serviço, correto? Quando falamos de obras em um contrato, como construção de uma rodovia, por exemplo, podemos afirmar que se trata de um contrato destinado à execução de obra. Quando discutimos serviço em um contrato, podemos exemplificar com um contrato de manutenção de elevadores que uma empresa possui. Esse tipo de contrato de manutenção é caracterizado como um tipo de contrato de prestação de serviço. Portanto, considerando esse primeiro inciso, é importante destacar que serviço e obras não são a mesma coisa para fins contratuais. Ficou claro? Ao redigir um contrato, é essencial ter muita atenção. Isto à linguagem utilizada, sempre lembrando que o contrato pode ser de prestação de serviço ou de execução de obra. Quando o legislador menciona obras ou serviços de características semelhantes, quer dizer que não é necessário que os serviços sejam exatamente os mesmos, mas que apresentem características similares ou equivalentes entre as obras ou serviços listados no atestado de capacidade técnica profissional. Agora, vamos analisar o segundo inciso do artigo 67 da Lei de Licitações, que se trata do atestado de capacidade técnica operacional, o qual pertence à empresa. Acompanhe-me nesta análise. O segundo inciso diz o seguinte: certidões ou atestados regularmente emitidos pelo Conselho Profissional competente, quando for o caso, que demonstrem capacidade operacional na execução de serviços similares, de complexidade tecnológica e operacional, equivalente ou superior, bem como documentos comprobatórios emitidos na forma do parágrafo 3º do artigo 88 desta lei. Agora, caso você necessite de suporte em questões relacionadas ao seu conselho profissional, como autuações, multas, registro de empresas, licitações e muito mais, conte conosco. É fácil, envie um e-mail para faleconosco@crachaprofissional.com.br ou entre em contato pelo nosso WhatsApp que está na sua tela. Além disso, siga-nos nas redes sociais para receber informações precisas e relevantes. Se gostou do que viu, deixe seu gostei e seu comentário. Também compartilhe com seus colegas de trabalho. Peço que se inscreva e acione as notificações para não perder os próximos conteúdos. Obrigado por ficar até o final. Eu sou Geraldo Mário e você está no Crachá Profissional. E até a próxima.